Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Eclesiastes, capítulo 4. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá bom? Dê o seu like, seu joinha, se inscreva se não é inscrito, ok? Ative o sininho. Vamos contribuir para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas, ok? Hoje, Eclesiastes capítulo 4, então, é o texto que nós vamos ler e meditar. Eclesiastes 4 é um capítulo onde o autor reflete sobre os males da opressão e a vaidade da ambição humana. O capítulo ele começa com o autor descrevendo a opressão que tem observado no mundo, particularmente a exploração dos pobres pelos ricos e pelos poderosos. O autor sugere que os oprimidos não têm conforto e que os mortos estão melhor do que os vivos, porque eles não sofrem mais. A seguir, o autor então ele reflete sobre a futilidade da ambição humana e a busca pelo sucesso. O autor observa que aqueles que são movidos pela ambição nunca estão satisfeitos e que muitas vezes estão sozinhos em sua busca por riqueza e por poder. O autor sugere que é melhor ter um companheiro na vida, mesmo que isso signifique sacrificar algum nível de sucesso. O autor então discute os benefícios do companheirismo, a importância de apoiar um ao outro. O autor sugere que dois são melhores do que um, porque podem se ajudar e podem proporcionar conforto e apoio mútuos. E por fim, o autor ele reflete sobre a importância da humildade e do contentamento. O autor sugere que é melhor estar satisfeito com o que se tem e trabalhar duro do que lutar constantemente por mais e nunca ficar satisfeito. O autor sugere que a busca por riqueza, a busca por poder é, em última análise, vaidade e algo sem sentido algum. Em conclusão, Eclesiastes capítulo 4 apresenta então uma meditação sobre os males da opressão e a vaidade da ambição humana. O capítulo ele enfatiza a importância do companheirismo, apoio e contentamento. E sugere que a busca por riqueza e poder é vazia e insatisfatória. Então esse é o resumo, né? Esse é o escopo que nós temos aqui do capítulo 4 de Eclesiastes. Ok? Nós vamos então passar a ler nesse momento e refletir em cada um desses versículos. Muito bem, a leitura bíblica está aí para que você possa acompanhar comigo. Versículo 1. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos, e suas vítimas indefesas. Então, aparece aqui uma queixa que ameaça, aparentemente, o plano de Deus. O oprimido ele pode estar sentindo tanta dor que talvez isso faça perder a esperança na vida. Então, somente quando os oprimidos se rendem ou se renderem a Deus, terão perspectivas de uma recuperação.
né? Porque esse mundo é um mundo de opressão, de opressores. Visto que não tem consolador, a falta de qualquer pessoa que ofereça conforto só aumenta o sofrimento e a frustração. Então, os opressores são poderosos, as suas vítimas são indefesas, diz o texto. E é preciso, então, quem possa ajudá-los, né? E dentro desse contexto humano, geralmente, né, você não vai encontrar, com toda certeza, não terá alguém que possa ajudá-lo de uma maneira efetiva com relação a esse assunto. Portanto, ele continua. Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes do que os vivos. Quando ele olha, então, para toda essa questão da opressão e o fato de que os poderosos e ricos oprimem os mais fracos, então ele acaba concluindo, diz o texto, que os mortos são mais felizes do que os vivos. Por quê? Porque cessa na morte, e aqui ele está falando de novo, vamos lembrar disso, dentro de um contexto natural. Ele não está falando sobre a vida após a morte, mas está falando sobre a morte dentro do contexto de que ali, então, cessou todo o trabalho, cessou realmente toda a vida. Então ele diz que é mais feliz aquele que está livre dessa opressão. É sobre isso que ele está dizendo aqui, né? Estar sem que alguém possa lhe consolar durante a vida, alguém que possa lhe ajudar, ter um ombro que possa lhe orientar, é pior do que a própria morte. É isso que ele está querendo dizer aqui no texto. Então é melhor, né, estar morto do que permanecer então vivo, sofrendo toda a opressão sem ter ninguém que possa ajudá-lo. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então aí ele retrocede, dizendo que melhor ainda do que alguém morto é alguém que não nasceu. Então entenda essa realidade do que Salomão está dizendo. Ele está falando sobre o contexto da vida natural do homem sem Deus, da vida que não tem sentido algum, se não houver algo maior que realmente possa reger a nossa vida e o nosso coração, nossos pensamentos, nossas ações. Então ele deixa claro que o sofrimento dos oprimidos é tão injusto e solitário que Salomão, com um grande emprego de licença poética, ele argumenta que não existir pode ser melhor do que existir, né? É sobre isso que ele argumenta, diante de tamanha frustração que muitas vezes é a vida humana. Então, observe que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Mais uma vez ele repete essa frase, essa expressão, como que correr atrás do vento, porque é algo que você nunca vai conseguir alcançar. Então, aos obstáculos anteriores, né, a aceitação de que o plano de Deus abrange tudo, é acrescentado um quarto problema aqui, que é a inveja, né? Então, a inveja, diz aqui o texto, ela é uma concorrência cruel, uma concorrência desleal que existe na vida humana, né? As pessoas sentindo inveja uma das outras, querendo o que outras têm, se entristecendo, se sentindo mal com o sucesso do outro. Então ele fala justamente sobre essa observância, né, de que muitas vezes, e aqui ele fala de uma forma muito contundente, né, que todo esforço e trabalho é motivado, tá? Então ele está falando de uma forma geral, né, é motivado pela inveja que as pessoas então têm umas pelas outras. Então, diante desse esforço, diante dessa situação, ele fica bem sugestionado, né, dentro desse aspecto de que realmente nada tem sentido, né, e que é como correr atrás do vento.
Vamos aí, né, pensando bem naquilo que Salomão está dizendo e nas suas observações, tá, a respeito da vida. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Então, há numerosas declarações aqui no livro, né, ou no livro de Provérbios que nós já lemos e refletimos, sobre a natureza autodestrutiva da preguiça, que é típica do tolo, que é preguiçoso. Então, nós vimos por diversas vezes no livro de Provérbios essa questão de que uma pessoa assim não chega a lugar algum. Então, além de condenar aquele que não trabalha, o autor ele adverte que mais vale uma mão cheia com trabalho, né, e aflição do espírito, tá? Aliás, uma mão cheia com descanso, né, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, tá? Então, deve-se, pois, preferir a moderação ao excesso do que ao esforço excessivo. Em lugar da competição, às vezes cruel, que nós encontramos no mercado, Salomão recomendava: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Tá? Então é melhor o pouco com justiça do que um punhado, né? Do que uma abundância de colheita com injustiça. Ok? Então é preciso ponderação em tudo aquilo que nós praticamos. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. Está dando a entender aqui justamente que é uma pessoa que não tem família alguma, quer riqueza para quê? Para quem ele vai deixar alguma coisa? A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante. Então, o problema da tristeza e da solidão é um outro obstáculo para aceitar o fato de que o plano de Deus abrange tudo e todos. Pense na pessoa, então, que não tem família, nem mesmo herdeiro a quem deixar tudo aquilo pelo que trabalhou tanto a vida toda. Né? Então, não há consolo, não há repouso, não há nada de benefício nesse tipo de atitude. É o que ele diz aqui. Ele faz ponderações, observações a respeito desse assunto. Trabalhou-se tanto, se esforçou tanto, para deixar para quem? Olhando principalmente para a questão, então, da cultura daquela época, né? E se deixar justamente para os filhos, começando pelo primogênito, para que pudesse, então, a família ficar bem com o esforço do seu trabalho. Então, isso resume. Ele diz que não há nenhuma espécie de ajuda, não há ninguém, não há nenhum companheiro. Então, isso se resume numa enfadonha ocupação, né? Algo muito pesado, algo muito ruim. Por isso ele usa a expressão: é tudo muito angustiante. Tá? Versículo 9. É melhor serem 2 do que um, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. Ok? Então isso aqui é muito importante, principalmente quando nós olhamos para a vida do casal. O casal construindo a sua vida juntos é tão interessante, é tão importante, é tão bonito de ver. Né? Mas a atitude muitas vezes das pessoas ao se divorciarem, ao não terem a paciência suficiente, o esforço suficiente para passarem por cima das dificuldades e manterem a vida de casados, acaba consumindo todo o patrimônio que conquistaram, né? E criando para muitas pessoas uma situação realmente degradante. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho
né? Então isso é importante, interessante aqui, essa questão desse aquecer um ao outro. Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então vai se juntando forças, né? A intimidade, o compartilhamento da vida aliviam os problemas do isolamento e da solidão. O companheiro pode oferecer assistência, pode oferecer conforto e proteção ao outro. Então a citação proverbial aqui, o cordão de 3 dobras, é justamente empregado para fechar o argumento do autor sobre o valor das alianças, né? Alianças bem feitas, alianças corretas. Não se aliar com aqueles que não devem, com os quais nós não devemos manter aliança, né? Mas alianças que sejam saudáveis, tá? Elas são de extremo valor, e aqui ele fala claramente sobre isso nesses versículos, de que é melhor serem 2 então do que 1, né? Porque há um número de vantagens muito grande quando isso acontece. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se o rei, mesmo que tenha estado na prisão. Então, antes de o pregador listar então, o último obstáculo aqui, a crença no plano perfeito de Deus, ele formula a resposta em forma de um provérbio. A popularidade, mesmo na forma de poder real, ela é passageira. Por um lado, um velho rei pode ter nascido para o trono, mas se tornado tão insensato que não consegue discernir, né, que seus dias de governo acabaram. Por outro lado, um jovem pode ser sábio e assumir o trono, né? E aí então agir de uma maneira que possa beneficiar e abençoar a vida dos seus liderados, dos seus súditos, agindo com sabedoria. É isso que o texto está aqui a nos dizer. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Então ele fala sobre uma questão de sucessão, de uma vida cíclica, como nós falamos anteriormente. As pessoas passam, nós passamos, e muitas vezes ficamos esquecidos. Ficamos de lado. Nós temos muita dificuldade de entender isso, de aceitar essas coisas. Mas nós não somos pessoas imprescindíveis, pessoas insubstituíveis, né? Pense bem nisso. Então, até mesmo o jovem, muito bom, como foi dito aqui em versículos anteriores, que substituiu pela sua sabedoria, chegou até a conquistar o trono, o reinado, porque é sábio. Ele também, mais cedo ou mais tarde, vai ser substituído por outro. Vai partilhar do mesmo destino daquele primeiro rei. O herói de hoje pode ser um mendigo de amanhã. Então, as coisas mudam rapidamente. Você pode ser aceito hoje e rejeitado amanhã. Hoje você pode ser idolatrado e amanhã pode ser odiado. Então, a vida, ela é assim. As pessoas são assim. Infelizmente, né? Agora, de novo, é sempre importante lembrar que Salomão está fazendo observações sobre a vida. Ele está aqui filosofando sobre a vida. Ele está aqui olhando a vida de um prisma de alguém que tem tudo, e como ele próprio disse em versículos anteriores, que tudo que seu olho alcançou, ele pôde ter e obter, nada lhe faltava, nada era difícil para ele obter. E aí ele começa então, até mesmo olhando para esse aspecto material, ele diz que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele volta-se então para a questão da sabedoria, e ele diz que a sabedoria também tem limitações, porque nós somos limitados como seres humanos, e comparado com a eternidade e a sabedoria divina, nós somos muito limitados, estamos muito aquém. E tentar então entender todos esses mistérios é algo que nós não vamos conseguir.
E é sobre isso, sobre essas observações que ele está fazendo. Então o homem se acha muito esperto, o homem se acha muito inteligente, o homem se acha muito poderoso, mas na verdade nada disso, né, lhe confere o direito de realmente tentar sobressair sobre os outros e tentar ser melhor do que os outros. Tá? Porque todos nós temos limitações. Precisamos daquele que é ilimitado, que é o nosso Deus, para que possa guiar, instruir, orientar a nossa vida, para que dessa forma, então, nós possamos ser conduzidos por Ele a uma vida que agrade ao Senhor, né? E possa beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se não for assim, é como ele diz, é correr atrás do vento. Então nunca vamos conquistar e alcançar aquilo que nós desejamos. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia. Então, depois, a próxima semana, nos reunimos novamente para dar continuidade, então, ao livro de Eclesiastes. Que você tenha um bom dia debaixo da graça e da paz do Senhor, que Ele possa conduzir a sua vida, e no próximo encontro, então, juntos estaremos, se Ele assim permitir, para continuarmos nesses pensamentos de Salomão, que, como dissemos lá atrás, na introdução desse livro, né, muitas vezes nós não compreendemos o livro, imaginamos que é um livro pessimista, mas aqui ele está falando sobre a vida de uma forma muito realista, e nós devemos, então, abrir os nossos olhos para entender o que Salomão realmente está tentando nos mostrar, ok? E como vimos em Provérbios, vamos buscar sabedoria para compreender essas coisas, porque o desejo é de diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios, ok? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus pela vida do teu servo Salomão, que tanto contribuiu para que nós pudéssemos também refletir sobre nossas vidas e sobre o melhor que nós podemos fazer e dedicar ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, um bom dia, dirige as nossas vidas e ajuda-nos para que possamos, sendo a tua vontade, nos reunirmos novamente num próximo encontro e darmos continuidade ao estudo, à reflexão e à leitura da tua palavra. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e estaremos juntos, então, se Deus permitir, no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.